Olá, amigos da TV Carajás. Está no ar o programa TV Inovadora para toda a nossa região. O programa de hoje tem entrevista com uma fotógrafa e um empresário do ramo de academia física, de exercícios físicos. Antes de iniciar o nosso programa, eu quero homenagear os aniversariantes da semana. Fez aniversário Débora Dias, foi aluna do curso de Ciências Biológicas da Faculdade Integrado. Fabiana Furlan, uma das melhores doceiras da cidade, esteve recentemente em nosso programa. Gabriel Zene, meu amigo gaúcho, torcedor do Grêmio. Gioconda Zene, a esposa do Gabriel, professora de nossa cidade. Guilherme Guimarães, foi aluno no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e hoje é professor de Informática. Gustavo Leon, demolei dedicado e filho do nosso amigo advogado Dr. Helder. Paulo Lula, amigo dos tempos de Karatê na Casa da Cultura. Robson William, foi aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Rose Schaeffer, foi minha coordenadora no Integrado e parceira para todas as horas. A todos, muitos anos de vida, com saúde e sucesso. Nossa primeira entrevistada é uma fotógrafa, uma pessoa que está iniciando os trabalhos há cerca aí de 1 ano e meio em nossa cidade e que tem realizado um trabalho de destaque. É a nossa amiga Ellen. Boa tarde, Ellen. Olá, Pedrinho, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito bacana poder participar, falar um pouco de fotografia, sobre a minha empresa, poder dar algumas dicas. Vamos bater um papinho. Antigamente, pessoal, a família reunia, ia no fotógrafo e batia aquela foto. A gente não tinha as câmeras digitais, né, e o que acontecia? Ficava aquele quadro na sala, né, marcado a família, uma época, era muito bonito. Hoje não tem. A pessoa com a câmera digital vai lá, bate uma fotinha em outra e vai formando a sua vida. Mas, recentemente a gente fez um trabalho diferente no estúdio, para marcar a época igual antigamente, e ficou um trabalho ótimo. Gostaria até de mostrar aí as imagens no VT. Temos aí um álbum que foi feito, repara a qualidade do estúdio. Próxima foto. Iluminação, né? Um fotógrafo pedindo a forma de tirar, a forma de animar a criança, né? Então a gente ficou muito contente com esse trabalho. E quando conversado com ela se mostrou disponível em vir explicar as técnicas que ela utiliza e as vantagens da gente poder fazer esse trabalho profissional, né? Sem ser com a maquininha velha do dia a dia, né? O ideal é fazer um booking estúdio em função da iluminação, todo preparado, o ambiente lá é climatizado. Então é bacana, porque você tem todo o preparo ali. Fora o equipamento do profissional que vai estar te ajudando, te auxiliando. Então é bacana fazer um trabalho em estúdio. O ideal é que as fotos sejam feitas em estúdio. Embora trabalhos feitos externos fiquem muito bonitos. Trabalhar com a natureza não tem erro, é sempre espetacular. Com certeza. E também aquelas dicas, né? Olha, um passinho para trás, a foto fica melhor. Tem momento que o corpo inteiro não é interessante. A gente vai falar um pouco disso. Antes, um pouquinho da história profissional, Ellen. Você tem 2 faculdades, sim, né? Sim. Atuou em 2 faculdades bastante distintas. Você fez processamento de dados e depois você fez direito. Isso. Né? Ou seja, caminhos diferentes. E no final, é fotógrafo. Né? Eu optei pela fotografia. Como foi esse momento de decisão? Primeiro, pensar em trabalhar com informática, depois direito. O que pesou na decisão de fazer esses cursos? Informática, em princípio, na época era o curso que as pessoas estavam fazendo, era o curso da moda, então eu acabei fazendo. Só que não me adaptei. Depois direito, mais por família, apaixonei, claro, porque o curso de direito ele é apaixonante, mas não era a minha vocação. Então eu resolvi fazer do meu hobby a minha profissão. Estou muito feliz, muito realizada, eu adoro o que eu faço. Então foi mais ou menos esse caminho, né? Sempre gostei de fotografia, sempre fotografei nossos momentos de família, viagens, passeios, mas mais de uma forma amadora. E resolvi tornar a minha profissão. O meu sócio tem um hobby de tirar fotografia. Comprou uma máquina dessas caronas, sabe? Tudo bem invocada, tripé, iluminação. Eu vi que a coisa estava séria quando ele começou a mostrar foto de churrasqueira para mim. Assim, olha só o efeito desse carvãozinho aqui queimando, né? Com a brasinha de fundo e tal. Aí ele começou a mostrar umas fotos desfocado fundo, foco na pessoa e o fundo assim mais... né? Sim, com uma câmera mais profissional você pode fazer isso. Tem várias técnicas que você pode utilizar. Fica muito bacana. Dizem que é apaixonante também. E quando é a família você trata, né? Vê um detalhezinho ou outro, encaixa, né? E a gente percebe o talento da pessoa
e de repente ser também uma fotógrafa, né? Sim, com certeza. E como é que foi o negócio, por exemplo, montar um estúdio fotográfico? Você montou hoje ela tem um estúdio próximo aqui à TV Carajás, né, descendo o posto ideal, né? Ou seja, tem um prédio do Shopping Cidade, no meio da quadra, na rua Araruna, número 447. 447, ali tem o estúdio da Ellen. Como que foi montar? Primeiro o local, a equipe, o que tem que pensar hoje quem for montar um estúdio fotográfico? Olha, o local é muito importante. Você tem que ter um local amplo, porque você precisa de espaço, às vezes você precisa montar um cenário, então você precisa de bastante espaço. Lá eu conto com 2 salas de estúdio, uma sala toda branca e uma toda preta, tem bastante opção, bem bacana para fotografar lá dentro. Mas se a pessoa não se preocupar com isso, inclusive com o teto tem que ser alto, para você ter essa amplitude. O ideal é fazer um fundo arredondado para dar aquela noção de infinito. Então, assim, tem bastante coisa para se preocupar. Claro, o ponto também é muito importante. Um ponto hoje, por exemplo, aqui em Campo Mourão, no centro, muito no centro, eu não acho que seja ideal para um estúdio fotográfico. As pessoas ainda se sentem um pouco intimidadas de entrar. Então, se é um pouquinho afastado, é mais fácil. E a gente tem um problema de estacionamento na cidade. Sim, também. Ali não, eu tenho estacionamento, inclusive, na frente do estúdio, para os meus clientes. Então, fica bem fácil o acesso. E a equipe? Quem participa hoje da sua equipe? Olha, em relação à equipe, eu faço da seguinte maneira. Os trabalhos feitos em estúdio, sou eu que realizo. Alguns aniversários infantis eu faço sozinha, mas quando a necessidade de uma equipe maior, eu conto com profissionais de Maringá, porque meu professor de fotografia é de Maringá, então eu acabei conhecendo muitas pessoas de lá, você faz vínculos, enfim, acabei conhecendo e você acaba confiando no trabalho dessas pessoas. Não tem problema nenhum de contratar fotógrafos de Campo Mourão, já contratei, foi bem bacana, mas hoje eu trabalho com a equipe de Maringá. Bacana. Pessoal, outra coisa interessante hoje em dia, está na moda fazer o tal do book, né? Então as meninas aí de 15 anos, as mulheres quando engravidam, no casamento ou em uma formatura, né? São momentos marcantes na vida e que merecem um registro especial, né? Como que funciona, qual o local mais adequado, como que funciona esse conceito de book, tem sido grande a procura? Sim, de gestante aumentou bastante, bem bacana, os books ficam lindos. O local adequado realmente é em estúdio, em função da iluminação, do equipamento que você pode utilizar, os cenários que você pode montar. Então, o local mais adequado é o estúdio. Em relação a books, dá para fazer o book de gestante, de família, individual, infantil, inclusive tem algumas opções aqui para mostrar depois, que fica muito bacana. Trabalhar com criança é lindo, porque eles são espontâneos, então as fotos sempre ficam bem interessantes, né? É mais ou menos assim que funciona. Selecionamos algumas fotos também, vamos mostrar para os nossos telespectadores, né? Logo no bloco seguinte, vai ficar bastante bacana. Eu reparei algumas fotos, né? E eu quero que vocês vejam a qualidade que é quando é um profissional batendo as fotinhas da gente, né? Quanto tempo dura uma sessão de fotos? Depende da opção do cliente. Eu tenho opções de 15 minutos, de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, não necessariamente fechado. Por exemplo, um catálogo de produtos, você precisa no mínimo de uma tarde inteira para fazer. Então, tudo vai depender do objetivo, daquilo que o cliente está buscando para definir o tempo. A procura por tirar foto de produtos tem sido grande? Está aumentando. Está aumentando, né? Principalmente de roupa, vestuário, né? Então eu já fiz um catálogo infantil que ficou lindo. Então é bem bacana. A Datacampo tem lojas virtuais em algumas empresas da cidade e a gente ensina, o Leandro, esse meu sócio, né, ele ensina a montar um estúdiozinho, né, com isopor, ele põe alguns alumínios em volta para dar um reflexo, né? Faz iluminação dentro e tira as fotos. Mas não chega, né, não é um estúdio igual o seu, com todo equipamento, mas tem ficado razoável. Mas de repente eu vou começar a indicá-lo também para esses trabalhos. Obrigada. Você tem algum material a título de mostruário para os clientes? Costuma mostrar alguma coisa para ele antes ou a coisa acontece durante a gravação? Não, tem o mostruário sim, o cliente faz a escolha antes, né?
Não necessariamente tenha que ser aquela escolha, ele pode mudar depois, porque o que eu falo para meus clientes, o importante é ter as fotos. Porque depois que você tem as fotos, você pode escolher que tipo de álbum que você quer, o tamanho. Então, algumas opções eu tenho. Não dá para ter tudo, porque em termos de fotografia são N as opções, então é complicado. Mas tem, por exemplo, esse daqui é uma encadernação, é um material novo. Não é aquele de noiva, aquela encadernação mais forte, mais firme. Ele veio, na verdade, para concorrer com o fotolivro, né? Então, é uma encadernação bem bacana de se fazer. Tem vários tamanhos, esse daqui, inclusive, é o menor, né? Tem o fotolivro, que é esse daqui, com essa opção de janela, ou todo fechado, todo personalizado, enfim. E você também vende impresso, depois de pronto, com material também, não só o arquivo digital, né? Não, a gente revela. Esse daqui, na verdade, é uma impressão, né? Mas tem a revelação também, que é aquele tradicional, né? E esse daqui também é o fotolivro com essa sobrecapa, né? Esse daqui, inclusive, é de um aniversário infantil. Ah, bacana. Bem legal, dá pra fazer assim. E ele dura bastante, esse material? Olha, a durabilidade dele é boa, só que é um papel. Claro que pode rasgar. Mas amarelar? Esses mostruários aqui... Não, amarelar não. Esses mostruários eu já tenho há algum tempo. Sempre chega cliente, mexe, olha, e eles estão inteiros. Claro que tem que ter um certo cuidado. Não é, por exemplo, como uma encadernação. A encadernação, não tem como rasgar. Você pode deixar nas mãos das crianças, que não vai ter problema, né? Diferente, porque aquele ali é um papel. Demora muito tempo para amarelar uma foto, será, Ellen? Ai, hoje em dia não, hoje em dia... Amarela rapidinho, né? Profissional. Quando o pessoal vai lá em casa ver as fotos amareladas de infância, eu falo que isso é uma consequência do nosso clima, nossa temperatura, que passa muito rápido amarela. Isso mesmo. Sairemos agora para um breve intervalo. Não percam na sequência mais sobre o estúdio fotográfico, as fotos, né, fotos que marcam momentos de nossa vida.